Graça e paz, amado irmão, bem-vindo à nossa devocional 30 minutos abençoando seu dia nesta quinta-feira. Eu declaro o favor do Pai, o favor que nós não merecemos, mas que Cristo Jesus conquistou para você, pela sua casa. Eu declaro prosperidade, saúde, paz, alegria no Espírito Santo, porque você é como Jesus, você está inserido em Jesus. Jesus te tornou como ele é. João diz que assim como ele é, nós somos neste mundo. Não é uma questão do céu, da eternidade. É uma questão de desfrutar de Jesus Cristo hoje e agora. Amém? Aleluia. Ele é abençoado, você é abençoado. Ele é santo, você é santo. Ele é justo, você é justo. Ele é sarado, você é sarado. Ele é filho amado, você é filho amado. Ele é herdeiro, você é herdeiro. Ele tem autoridade, você tem autoridade nele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Bem-vindos, bem-vindos Fábio, Simone, Adão Mendes. Aleluia, bom dia. Amém. Gabriel, Caroline, Kedma, aleluia. Laura, bom dia para vocês. Jorge, Fran, bom dia, Sueli, Sérgio, Amado, Shalom, a Vera, amém. Graças a Deus, mais um dia, louvado seja o Senhor, Deus é bom. Janduí, Gabriel, Emanuel, benção a música, Emanuel. Fran, bom dia, tudo bem? Rael, amém. É o Jairo Rael, aleluia. Bom dia, Rosana, Indiara, amém. Aleluia. Nem todos os nomes eu consigo traduzir, me desculpem, amém, aqui. Amém, Rosana Silva, amém, Andréia, amém. Glórias a Deus. Pedros, aleluia. Amém. Que bênção, amém. Louvado seja o Senhor. Édipo, aí de Maquiné, amém. Louvado seja o Senhor. Amara, pastor Samuel, amém. Glórias a Deus, amém. Bênção, vocês são amados, certamente. Joaquim, amém. Léo Silva, amém. Glórias a Deus. Alex também, Patrícia, Célida, amém. É verdade, Célida aí, amém. Os irmãos, quantos irmãos fazem parte aí da equipe de louvor, são chamados para o ministério de louvor? Somos todos adoradores, amém? Não importa se você canta afinado ou desafinado, Deus vai receber o coração sincero, as expressões sinceras de louvor, mas nós nascemos para adorar a Deus. Os salmos falam de louvor, de adoração, são salmos também de lamento, como o salmo de hoje, Salmos 38, é um salmo de lamento de Davi, né, por pecado, por pressão, por se sentir condenado, cercado de falsas pessoas. Davi está, segundo as palavras do Salmo, enfermo e muitas pressões estão sobre ele. Mas em tudo ele aprendeu a esperar no Senhor. Amém? Que princípio poderoso é: espera no Senhor. Espera no Senhor. Fortifica o teu coração. Anima-te no Senhor. Deus é a fonte do manancial da vida. Quando você espera nele, você é como ele, manancial de vida. Você recebe da fonte, da água viva. Você come do pão da vida. É quando você está abatido que você tem que correr para Deus. Uma verdade profunda dos Salmos também é: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, meu socorro presente na hora da angústia. É o lugar que você corre. Você não corre de Deus, né? Você não foge de Deus. Você corre para Deus, amém? Quanto mais intensa for a guerra, quanto mais as lutas surgem no seu caminho, quanto mais dor ou aflição você sente na sua alma, corra para Deus, não fuja dele. Amém? Davi nos ensina isso, e eu sei que a palavra está nos transformando. Também use os salmos, as palavras de Davi, os salmos da palavra de Deus, para ministrar ao Senhor. Use, decore frases, declarações, porque a Bíblia diz que Deus prospera aqueles que mencionam as palavras dos salmos de Davi. Aleluia, louvado seja Deus por isso, amém? Bem, vamos ler o Salmo. Salmos 38 diz: não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Veja que Davi estava debaixo da velha aliança e ele sofria sim, ele sofria a punição pelo erro.
Cravam-me em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Então, provavelmente, Davi aqui escreveu esse salmo juntamente com o Salmo 51, após Natã, o profeta, dizer-lhe que ele havia pecado. Davi cai em si, escreve o Salmo 51, mas escreve esse Salmo também, 38, dizendo, olha, o meu pecado me causa dor, me causa enfermidade. Senhor, por favor, não recaia sobre mim a tua ira, a tua indignação. Verso 4, ele diz, pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo, ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Então veja a situação de Davi, uma situação que muitas vezes filhos de Deus passam, aflição por um erro, aflição pelo pecado, aflição por causa de uma enfermidade no corpo, talvez uma chaga. Davi diz aqui, purulentas, infectadas. As pessoas repeliam Davi, se ausentaram de Davi, ele fala isso mais à frente. É uma situação, então, de enfermidade, de pressão pelo pecado, onde o diabo diz que triunfou, que você não tem condições de avançar, que você é um derrotado, que é melhor você partir deste mundo. Bem, as mentiras do diabo vêm nesses momentos muito de fraquezas na nossa vida. Então, a aflição de Davi aqui, você vê que havia uma enfermidade. Bem, enfermidades ou uma enfermidade pode ser, sim, fruto de um pecado. Jesus disse para um cego, quando o cura, depois Jesus o encontra e diz assim, olha, você já está curado, não peques mais para que não te suceda algo pior. Ele fala isso em João 5,14. Então existem pecados que podem gerar enfermidades, é um fato. Deus não manda enfermidades, o pecado gera enfermidades. Nós estamos sujeitos também às leis físicas, você sabe, naturais deste mundo. Então você precisa ser sábio e cuidar bem do seu corpo, assim como você tem que cuidar de uma planta, da sua casa, tem que cuidar do carro, porque as coisas deterioram. Então você tem que ter sabedoria, amém? Mas Deus não manda enfermidade sobre os seus filhos. Você tem que crer nisso absolutamente, porque o menor resquício de dúvida sobre isso vai roubar a sua fé. Você tem que crer plenamente, você tem que estar absolutamente persuadido, como estava Abraão. A Bíblia diz que Abraão estava persuadido, completamente persuadido, que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. E por isso ele ofereceu seu filho Isaque. Amém? Então você tem que resolver uma vez por todas essa questão de enfermidade no sentido de crer corretamente. Eu creio que Deus não manda enfermidades. Por que ele não manda enfermidades? Primeiro, porque Jesus carregou sobre o madeiro em seu próprio corpo as nossas dores e as nossas enfermidades. Pelas suas chagas, diz a Bíblia, fomos sarados. Segundo, porque a enfermidade é maldição da lei. Se você estudar as maldições da lei, em Deuteronômio 28, você vai descobrir toda sorte de enfermidades. Lá diz que se alguma enfermidade não foi escrita aqui, essa também vai se apegar a ti, como fruto, resultado da maldição. Jesus nos libertou de toda a maldição da lei. Então, como ele nos libertou, nos resgatou da maldição da lei, e ele nos dá enfermidades. Deus só nos dá coisas boas, diz a Bíblia. Não vos enganeis. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto do Pai das luzes, em quem não há variação, não há sombra de variação. Significa que Deus não muda, amém? Deus continua achando o que sempre achou, porque ele é Deus, ele nunca erra. A Bíblia diz também que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder,
E ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja então que a enfermidade é uma opressão maligna. Deus era com Jesus. Jesus disse, o que eu falo não vem de mim, o que eu faço não vem de mim. Tudo que eu falo, que eu faço, vem do Pai. Então Jesus expressou Deus na terra. A perfeita vontade de Deus na terra, Jesus manifestou em atitudes, intenções, palavras, ações. Amém? Então, se Jesus curou todos aqueles que vieram a ele, sem restrição alguma, Deus deseja curar todos que o buscam. Amém? Então, a enfermidade não vem de Deus. Certamente as palavras de Davi são palavras de alguém debaixo da velha aliança, sem a compreensão que você tem. Você precisa saber separar as coisas, amém? Você precisa perceber onde está o texto, em que contexto, em que capítulo, em que livro, em que aliança. Então Davi está debaixo da aliança, da velha aliança, e ele diz, Senhor, pesa sobre mim a tua mão de julgamento. Mas na nova aliança, toda a ira de Deus, toda a mão de julgamento, todo tribunal que condenou foi feito na cruz. E Jesus foi condenado pelos nossos pecados para que nós recebêssemos a justiça dele. Ele se nos tornou da parte de Deus justiça. A nossa justiça não é baseada no que nós fazemos. Não pode ser baseada nos nossos acertos nem nos nossos erros. Se você pecou, você não deixa de ser justo, porque Jesus não deixa de ser justo. Ele é a nossa justiça. A nossa justiça não está focada em nós. Eu não serei mais justo amanhã e nem fui mais justo ou menos justo ontem. Eu não sou mais ou menos justo agora. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, como Cristo não varia, porque ele é Deus, a obra já foi consumada, minha justiça é Cristo. Então, sempre que o diabo quer condenar você, que você está pagando pelo erro, que essa enfermidade é fruto de um pecado na sua vida, pode ser que pecados, sim, gerem enfermidades, existem pecados, envolvimentos, às vezes com pessoas, isso pode gerar consequências para você, é verdade, mas não é Deus que mandou. Você precisa se apropriar da verdade, da palavra de Deus, que o Senhor Jesus levou as nossas enfermidades. Ele pagou o preço para a nossa saúde. A ceia é um memorial da saúde de Cristo. Quando tomamos o pão, nós dizemos como Cristo, este é o corpo de Cristo Jesus. Ora, se eu participo do corpo de Cristo, eu participo de tudo que ele é, de toda a saúde, de toda a provisão no corpo, na mente, nas emoções. Aleluia, louvado seja Deus. Amém? Então, a ira de Deus não está sobre os seus filhos, nem na grande tribulação. Cremos que os vencedores não participarão do arrebatamento, mas participarão da tribulação, amém? Os não vencedores, bem, mesmo na grande tribulação, 3 anos e meio de aflição nessa terra, os filhos de Deus serão guardados. A ira de Deus não atingirá os seus filhos, assim como não atingiu Israel no Egito. Havia trevas no Egito, espessas trevas, algo sobrenatural, mas Israel desfrutava de luz. Enquanto o gado do egípcio morria, o gado de Israel tinha saúde, vida. Deus faz distinção, ele separa a luz das trevas. Você é luz, aleluia, amém? Então a ira de Deus não está sobre você. Se você está enfrentando dificuldades, opressões no corpo, na mente, dificuldades financeiras, não permita, não aceite tal pensamento de que Deus está irado com você. Ah, mas eu li lá no Salmo 38, Davi estava aflito. É verdade, isso é verdade. A aflição é real na nossa vida, tribulações de todas as sortes, mas você tem que identificar a origem das coisas, amém? A origem das coisas. Olha, você pode estar, de fato, debaixo de um ataque do diabo, você pode ter colhido coisas que você, de uma certa maneira, semeou. Você semeou, por exemplo, discórdia, brigas, e você hoje colhe, então, solidão, porque ninguém te aceita em nenhum contexto, mas você semeou na discórdia. A Bíblia diz que o justo, ele é um pacificador. Você tem que semear paz com as pessoas, e você vai colher paz.
Amém? Então você tem uma espécie de colheita relacional, financeira, você semeia e colhe. Esse é um princípio espiritual. Bem, identificar essas coisas, amém? Sem se condenar, sem aceitar condenação. Romanos 8 são as declarações do Espírito Santo. O texto começa dizendo, já não há, pois, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O Espírito Santo declara que você venceu a carne porque você está em Cristo Jesus. Amém? Então, sua posição é mais que vencedor. Amém? É mais. Vai além daquilo que já é a vitória plena em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Então você tem que crer nisso. Enfermidades são opressões no nosso corpo. O pecado, sim, é origem de enfermidades, mas nós podemos confiar na cura. E eu declaro, se você está debaixo de enfermidades, de opressões, de aflição, em nome de Jesus Cristo, seja curado, seja curado. Eu declaro a palavra de cura sobre você, saúde sobre o seu corpo, sobre a sua mente. Em nome de Jesus, eu expulso todo espírito de enfermidade. Eu declaro a saúde sobre você, sobre a sua casa. No nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Aleluia. No verso 9, Davi diz, segue o Salmo, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos, todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me o coração hesitado, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Veja Davi, então, o que ele faz no momento de dor, de aflição, de condenação, de pecado, de enfermidade purulenta. Então aqui ele já não tem percepção espiritual, está fraco, o coração está batendo, já está a 160 batidas por minuto. Davi está ansioso, preocupado, não sabe o que vai acontecer, pecado na sua história. O que Davi faz? Ele fecha a porta, enche a cara, vai buscar alguma coisa do mundo, uma fuga no sexo, uma fuga na bebida, uma fuga nas drogas, não vai mais na igreja, se aborrece com todo mundo, se ira contra Deus e já que tem que ser assim a vida, vá assim. Não, Davi vai para a presença de Deus. Ele diz, na tua presença, Senhor, estão todos os meus desejos, todos. Eu não te oculto a minha situação, minha ansiedade, meu medo. Eu não te oculto nada. Veja que você tem que ser sincero, nós temos que ser sinceros para com Deus. Deus não tem problemas de ouvir a sua dor, a sua ansiedade. A Bíblia diz que você tem que fazer conhecidas diante de Deus todas as suas petições. Mas como Davi, que conhecia, né, os princípios de Deus, com ações de graça, você vai ver que Davi, mesmo numa situação tão opressora como essa, sem, de fato, escape no corpo, as pessoas cercando Davi, abandonando Davi, ele vai para o lugar de refúgio. Davi praticava o que ensinava. Davi praticava o que ensinava. Ele foi para a presença de Deus, falou, Senhor, está tudo aqui, está comigo, está tudo mal, mas eu estou aqui, Senhor. Ó Senhor, meu Deus, dá-me luz novamente, tem misericórdia de mim. Davi não se afastava, amém? Não se afaste jamais de onde o pão é partilhado, não se afaste da palavra de Deus. Amém? Não deixe de ouvir. Se você está mal ou bem, continue ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra mais o Espírito Santo podem mudar o nosso caos, transformar a nossa história num instante. Uma palavra dada viva do Espírito Santo ao seu coração transforma a sua vida por completo. Aleluia. Veja a situação de Davi, verso 11 em diante, ele diz, os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga. Afastam-se da minha praga e os meus parentes ficam de longe. Bem, não se sabe qual enfermidade, mas dá a entender algo, né, repugnante que estava sobre Davi. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida, os que procuram fazer o mal. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas, imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Veja a atitude de Davi. Ignorava
ignorava. Você sabe que você vence situações quando você ignora algumas coisas. Ignorar, ignorar. Quando Jesus estava a caminho da casa de Jairo, que era um chefe da sinagoga, a filha de Jairo estava morrendo, Jesus estava a caminho, houve o toque daquela mulher de fluxo sanguíneo que foi curada, Jesus para, a mulher relata tudo o que havia acontecido, imagina a ansiedade no coração de Jairo, aquela mulher falando e a filha na morte e na iminência da morte. Jesus encerra e continua a caminho da casa de Jairo, chegam servos de Jairo dizem, não incomodes mais o mestre, não precisa mais levá-lo para casa, não precisa mais buscar a presença dele, a situação chegou no fim, a sua filha morreu. Imagina a espada afiada, as palavras dolorosas, a dor que entrou no coração daquele pai, uma filha de 12 anos de idade, única filha, aflição tentando tomar ele, aquelas palavras eram como aguilhões no seu coração. O que Jesus fez e o que Jesus falou? A Bíblia diz que Jesus não acudiu a tais palavras, ou seja, Jesus não recebeu a tais palavras, Jesus não ouviu, como Davi aqui falou, eu me fiz surdo, eu não ouço, eu não me detenho para ouvir as palavras dos que maquinam contra mim, as palavras de incredulidade, as palavras de impossibilidades. Não, ele se alimentava das palavras de fé. E Jesus vira para Jairo e diz, não temas, não temas. Palavras geram medo. Toda palavra que gera medo não é uma palavra de Deus na sua vida. Não é, não é. Sempre que os anjos se apresentavam, o próprio Senhor se apresentava na palavra, se manifestava para os discípulos, ou em tantas outras ocasiões na Bíblia, eles diziam, não temas, não temas. A primeira mensagem do encontro sobrenatural com o natural, aonde você imagina um anjo de repente aparecendo aqui, acendendo a luz, nesse ambiente, nós vendo esse anjo formoso, normalmente você pode ter um certo medo disso. As palavras celestiais são, não temas, não temas. E Jesus disse isso para Jairo, não temas, não temas, crê somente. Então existe sim uma posição, existe uma atitude que nós podemos ter que é crer somente, é não permitir que as setas da incredulidade, das palavras liberadas por aqueles que estão ao nosso derredor, pelos pensamentos que surgem, que assediam a sua alma, é possível você guardar o seu coração na fé. É possível você repreender e expulsar e não dar ouvido à voz do pseudo-leão que anda ao derredor tentando devorar. Ele finge ser o leão. O diabo anda ao derredor, ele ruge. A Bíblia diz que ele ruge como leão, ele imita o leão, para que você pense que Jesus, o leão da tribo de Judá, está aborrecido com você. O diabo tenta produzir vozes ao seu redor. Quando a sua fé é combatida, quando você está debaixo do combate da fé, existirão sim vozes, pessoas que vão roubar a sua fé. O diabo não consegue atingir você diretamente, ele atinge através de pessoas perto de você. As fraquezas daqueles que andam com você devem ser conhecidas, porque o diabo vai entrar por elas. Ele vai usar pessoas num tom de incredulidade, decepções, desistências, deslealdade, mentira. As pessoas não serão francas, elas baixarão a guarda da verdade, os escudos da verdade, elas vão abrir e deixar o cinto da verdade cair, a armadura vai ficar balançando, frágil, com brechas, aonde as flechas das palavras ferinas de incredulidade podem entrar. Não ouça, ignore, ignore. Bem, eu não sei se você já viu um filho mais velho, né, com outro filho bem mais novo. Normalmente o filho mais velho, ele gosta de espizinhar um pouco o filho mais novo. Bem, meu filho, minha filha tem 7 anos de diferença e eu me lembro quando o Rodrigo ficava irritando a Débora. Ele irritava a Débora e eu tentava dizer para ela, Débora, desconsidere, não dê
conta, não ouça isso. Ela não conseguia entender e revidava e ficava mais irritada. Quanto mais ela pensava, quanto mais tentava, quanto mais ela se concentrava naquele que a afligia, ela ficava pior, pior, pior. Deus diz para você olhar firmemente para o autor e consumador da fé. A palavra firmemente é desvie o seu olhar das coisas e foque em Jesus. Considere Jesus. O que é considerar Jesus? Considerar Jesus é pensar em Jesus. Considerar é uma função da mente, dos pensamentos. Então Davi não deixava as palavras ouvidas de pessoas que estavam ao seu derredor, da condenação e da culpa que o diabo lhe impunha por causa de um erro real. Houve sim uma disciplina divina. Mesmo assim, Davi falou, eu não vou ouvi-los, eu não vou replicar, não vou revidar, não vou aceitar esse argumento. Mas, Senhor, aí ele diz no verso 15, pois em ti, Senhor, espero, pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Então veja que na dor, na aflição, Davi corre para a presença, mas Davi tem atitude de alguém que conhecia os caminhos de Deus, esperar o Senhor. Quantas vezes Davi escreve nos Salmos, espera no Senhor, esperei confiadamente no Senhor e ele se inclinou para mim. Espera no Senhor, anima-te, fortifica o teu coração, espera no Senhor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias e não se cansam, correm, mas não se fatigam. Não há cansaço na alma, não há esgotamento, não há desistência nem decepção se você sobe com asas como a águia. A águia renova a sua vida. Você sabe como a águia renova a sua vida? Bem, a águia, quando fica com as unhas tortas, o bico envelhecido, as penas frágeis, ela sobe numa montanha, num penhasco isolada e ela começa a bater contra aquela pedra, ela fica batendo até que o bico caia, as penas velhas caiam, as unhas caiam, e depois de um tempo esperando, apenas esperando, depois de um tempo o bico começa a ser renovado, a pelugem, a plumagem dela, vem as penas novas, aquelas unhas que não pegavam mais a presa porque estavam envergadas, se tornam novas, e ela é renovada para voos mais altos, para uma nova dinâmica da vida, para uma novidade de vida, e é isso que Deus quer colocar na sua vida, na sua história. Deus quer te dar força, Deus quer te energizar, Deus quer te fazer ir além, não se limite, essas barreiras são apenas um obstáculo para que a glória de Deus seja vista. Confie, espere no Senhor. Esperança no Senhor é uma atitude dirigida pelo Espírito Santo, é um lugar de descanso, é confiar, é se alegrar, amém? É entregar o seu caminho, é se deleitar no descanso da fé. Aleluia, é isso que o Senhor tem para você, amém? Então, não acuda tais palavras, não ouça, espere no Senhor, porque por certo Ele virá ao teu favor, Ele se manifestará no tempo certo, na hora certa, amém? Antes do milagre, sempre haverá espera, o teste é a espera. O teste é a espera. Abraão recebeu uma palavra do Senhor e demorou 20 e poucos anos. Davi recebeu uma palavra e a unção do Senhor e demorou mais de uma década para que aquela palavra se cumprisse. Então, entre o milagre e a sua posição, existe a espera. Mas a espera na fé, a espera sem acudir a tais palavras. O bom combate da fé, aprenda a filtrar o que você ouve. Não ande com gente incrédula, não ouça pessoas, que não confiam no poder da palavra, na verdade absoluta das Escrituras. Não tome, por exemplo, na sua vida, referência, o que aconteceu aos outros. Você não vive baseado na fé dos outros, você vive baseado na fé em Deus, na palavra de Deus. Amém, querido? Amém, querida? Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Aleluia. Bem. Aí Davi segue no Salmo dizendo, sobre aqueles que o cercam, que ele está
prestes a tropeçar, a dor imensa, ele confessava suas iniquidades, estava num momento de tristeza por causa do pecado, ele reafirma isso. Os inimigos, ele olhava, eles são vigorosos e fortes, ele diz, são muitos que me odeiam sem causa, bem, eles pagam mal pelo bem realizado, e ele diz, Senhor, não me desampares, Senhor Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. A palavra salvação aqui é Cristo Jesus, sempre que você invoca Cristo, ele é salvador para você, amém? Veja, espera, clame ao Senhor, fale com Deus, seja sincero, exponha seu coração, não tenha receio de registrar, né, os seus momentos diante de Deus, até escrevê-los diante de Deus, mas espere no Senhor. Amém? Nunca se aproxime com um coração incrédulo. Aproxime-se crendo que Ele pode fazer tudo que prometeu para você. Amém? Todas as coisas, tudo em Cristo Jesus tem o sim, a aprovação de Deus, pelo sangue dele derramado. Amém? Amém? Eu declaro então sobre essa quinta-feira que a esperança, a força de estar na presença de Deus vem sobre você. Eu declaro renovadas as tuas forças, o teu ânimo, o teu vigor. Eu declaro shalom. Receba agora shalom. Em nome de Jesus, receba paz. Paz que excede a compreensão, mas guarda o teu coração, a tua mente em Cristo Jesus. Amém? Amém. Deus te conduza neste dia no triunfo de Cristo e te mostra as riquezas, amém, que Ele tem para você, para a tua casa, no nome de Jesus. Abraço carinhoso, amém. Até amanhã, no nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.